Uma outra questão que eu gosto sempre de lembrar, e escrevi no artigo que está sendo publicado hoje no Correio Brasiliense no Estado de Minas, um artigo sobre o Bolsonaro e a governabilidade, o presidente Jair Bolsonaro e a governabilidade, que é uma questão muito importante, evidentemente, num país tão tensionado como o nosso, que passou por tantas mudanças em curto espaço de tempo, né? A eleição da Dilma, muito questionada em 2014, depois o processo de as mobilizações e o processo de impeachment de Dilma Rousseff, depois o processo, primeiro a autorização da Câmara, depois o processo de julgamento pelo Senado, como dispõe a Constituição, a posse do Temer, todo o episódio JBS e Temer, as eleições de 2018, o presidente que governa menos de 6 meses, o atual presidente. Então nós estamos num momento de muita tensão. Na história republicana, eu não encontro um período em tão curto espaço de tempo tão tenso como esse que nós estamos vivendo no campo político e com enormes dificuldades econômicas. Justamente por isso é que o Jair Bolsonaro, na minha leitura, na minha interpretação, ele não consegue liderar o país. Evidentemente que ele não é um estadista, acho que nem o mais fanático defensor do Bolsonaro o chamaria de estadista, né? Ele é uma pessoa que não tem preparo para o exercício da presidência da República. Evidentemente, em outros países já tiveram políticos que, no caso norte-americano, que não tinham preparo, mas você tem uma estrutura de Estado que sustenta aquele lá em cima que não tem preparo. No nosso caso, as nossas instituições não têm a solidez e a eficácia e a eficiência da solidez das instituições dos Estados Unidos da América e tal. E o presidente, nós sabemos, e ele mostra pela prática, que ele tem um pequeno conhecimento das suas atribuições constitucionais, principalmente porque ele não leu a Constituição e sequer leu as atribuições do Poder Executivo Federal. Ele não sabe. Isso é evidente. Todas as suas declarações mostram que ele desconhece. Perceba que até hoje, em 6 meses de governo, ele não fez a citação de um momento histórico do Brasil importante. Não fez uma citação de qualquer livro que leu. Não fez nenhuma análise da conjuntura internacional e o papel do Brasil. Nada. Ele ficou sempre no discurso do senso comum, né, da filosofia das massas, daquele primarismo, ou com afirmações muito próximas daquela que se faz num botequim à beira da estrada, de uma estrada perdida que liga o nada ao nada, sabe? Não tem consistência o que ele fala. Portanto, ele não está à altura, infelizmente, não digo isso com prazer, ele não está à altura do momento histórico que o Brasil passa, que é a mais grave crise econômica da história do Brasil republicano. É o que nós estamos vivendo. O PT deixou uma herança maldita. O triênio 2014, 15 e 16 é o pior triênio econômico da história do Brasil. Houve uma leve recuperação no governo Temer, aí deve-se louvar a eficácia do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, de crescimento positivo de 1,1 e no ano seguinte de 1,1. Porém, tinha-se expectativas muito grandes sobre o governo no final do ano passado, e isso acabou não ocorrendo neste quase que primeiro semestre do governo. A equipe econômica tinha sido louvada como a equipe econômica dos sonhos, né? Porém, não era aquele time dos sonhos de 1992 do basquete norte-americano da Olimpíada de Barcelona, né? Que era o Dream Team. Não. Vendeu-se uma ideia da equipe econômica que tem alguns membros competentes, tal, é verdade, o Mansueto Almeida, por exemplo, é um deles, mas não é aquele time imbatível que se falava, que era brilhante, que eram gênios da raça. Isso não é verdade. Tanto que só conseguiu elaborar com muita dificuldade a reforma da Previdência e entregou muito atrasado ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, entenda-se, que tem feito um excelente trabalho em relação à PEC. Primeiro, rapidamente na CCJ e especialmente agora na Comissão Especial da Reforma da Previdência. De forma muito responsável, tanto o presidente, deputado Marcelo Ramos, como o relator, deputado Samuel Moreira, têm agido muito bem. E a questão toda, inclusive, provavelmente não vai ser aprovado o relatório essa semana, há dúvida se será aprovado, eu acho que isso não ocorrerá, vai ser aprovado só na semana que vem, e aí tem de votar tudo antes do dia 17 de julho na Câmara dos Deputados, que depois vai para o Senado, que deve, por volta de setembro, estima-se, aprovar o texto definitivo da PEC, que é um produto do Parlamento, não um produto mais do Poder Executivo. E o Bolsonaro não tem condições, eu insisto, já falei diversas vezes
vezes isso para vocês, ele não tem condições de dialogar com o Congresso Nacional, porque inclusive ele sequer informações ele tem sobre o seu próprio governo. Ele não tem como prática o estudo, a dedicação ao trabalho, infelizmente, e os dados mostram isso. Isso não sou eu que estou querendo estigmatizá-lo, longe disso. Ele tem pouca dedicação ao trabalho, a agenda dele demonstra isso. O desconhecimento que ele tem sobre os próprios projetos do seu governo. Ele sequer conhece a proposta de emenda constitucional que trata da reforma da Previdência. Sobre qualquer das grandes questões nacionais, ele não consegue dissertar apenas 5 minutos, e essa é uma realidade. E os setores responsáveis da política brasileira e da economia brasileira já têm a convicção de que com o Bolsonaro vai ser muito difícil esse país, o nosso Brasil, se recuperar economicamente. E construir relações políticas saudáveis entre o Parlamento e o Palácio do Planalto, porque o Jair Bolsonaro não sabe fazer política no sentido da ciência política, não da troca de favores. Né? Ele não entende o que é política. E por que ele não entende? Porque ele não a exerceu. E por que ele não a exerceu? E isso é importante a gente destacar, porque ele ficou 30 anos no Parlamento, primeiro 2 anos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, depois 28 anos em Brasília. E nos 28 anos ele não relatou, e é importante sempre destacar isso, nenhum projeto. Ele nunca participou de uma negociação, nunca fez parte, foi um membro relevante de alguma comissão, de um grande debate nacional. Ele se destacava sempre buscando alguns nichos, olhando para o seu eleitorado. Então ele atacava a comunidade LGBT, no outro dia atacava alguma parlamentar ou parlamentar do PT. Ele escolhia algum tema, ou dizia que ia condenar à morte um presidente da República, como ele falou do Fernando Henrique Cardoso, ou demonstrava simpatias para com a ditadura chavista, como fez, né? Algumas vezes tal. E nesse sentido ele aparecia, depois sumia. E ninguém mais falava nele. Aí ele voltava, 4 meses depois, falava da pena de morte, sem inclusive conhecer a nossa Constituição, que ele nunca leu, sabe que isso é impossível de ser adotado no Brasil, porque a Constituição proíbe, a maior pena no Brasil é de 30 anos. Então a questão que se coloca, ele não tinha preparo para o exercício da presidência da República. E os eleitores que o preferiram no primeiro turno, e especialmente no segundo turno, escolheram um candidato que fosse contra o PT. Não é que o escolheram o seu ideário, que inclusive ele sequer apresentou na campanha, porque ele não participou de um debate. E vocês se recordam que ele tinha feito uma colinha na mão do debate, né? Um debate da banda que ele veio com uma colinha. Então ele sequer conseguia participar do debate, ele precisava de uma cola. Inclusive, no dia 22 de maio de 2017, quando eu tive 40 minutos com ele, num debate, eu e ele só, ele trouxe também uma colinha, um papelzinho que eu até fotografei, preciso ver em que celular está, porque a gente vai trocando os celulares, mas ele trouxe uma colinha, assim, bem pequenininha, tal, era uma coisa assim de um primarismo, quer dizer, ele não consegue sentar aqui na mesa e discutir como qualquer um, portanto ele não consegue presidir o Brasil, ele não consegue entender a complexidade da crise econômica que o Brasil vive e como nós temos de sair dessa crise, entender, e vai estar agora indo para o Japão, onde tem a reunião do G20. Essa reunião é muito importante, né? Porque vai ter os grandes parceiros econômicos do Brasil no mundo, inclusive vai ter uma reunião dos BRICS, isso é sério, coisa séria, importante, não é brincadeira. Agora precisa ter alguém capaz para isso, né? E ele não sabe o que ele vai discutir com o presidente da China. Ele não sequer sabe os números de cabeça da balança comercial, dos investimentos chineses no Brasil, de projetos que podem aproximar Brasil-China. Com que ele vai conversar com o primeiro-ministro da Índia, que poderia ser, não ainda é um grande parceiro do Brasil, mas poderia ser. O que ele vai falar com o presidente da China, da Rússia, o Putin, Vladimir Putin? Ele não conhece a economia russa, ele deve ter noções vagas de onde é a Rússia no planisfério. Então, é uma questão séria. É aquilo que eu sempre falo. É uma questão que os setores responsáveis da política e da economia todos dizem a mesma coisa. Há uma enorme preocupação no Brasil, mas uma enorme preocupação no Brasil, nós estamos no Instagram também ao vivo, é uma enorme preocupação no Brasil com os destinos do nosso país, tendo como primeiro mandatário o Jair Bolsonaro. Isso explica uma questão essencial que está ocorrendo agora, que vocês já notaram, não completou um semestre de governo, que é o protagonismo do parlamento. O parlamento percebeu que se deixasse nas mãos do executivo, esse país
ia degringolar, para usar uma linguagem mais popular, né? Foi necessário o parlamento assumir como sua principal tarefa a governabilidade. E isso está fazendo com muita propriedade. Já citei a PEC e da Previdência e a reforma tributária. Importantíssima, pegar 5 impostos, colocar no imposto só, e tem uma série de questões, né, que são muito importantes. E a reforma, isso é importante, a reforma tributária é a iniciativa da Câmara dos Deputados, porque até hoje o Ministério da Economia não mandou para o parlamento a sua reforma tributária. Mas não é tão brilhante o Ministério da Economia. O Paulo Guedes, que está sumido, hein? Não é um gênio da raça? Cadê o Paulo Guedes? Cadê a reforma tributária, Guedes? Não existe. Então vocês perceberam que o Congresso assumiu esse papel e é obrigado, muitas vezes, a corrigir inúmeros atos do governo.